Boa noite. Sabe, boa noite foi bem fraquinha. E todo mundo que está aqui, não é, tem uma disposição dada por Deus. Boa noite. Agora sim, que noite abençoada, que nós queremos glorificar o nome de Deus. Queremos agradecer cada um que está aqui. Logo, logo, alguns ainda estão a caminho. Queremos agradecer nossos convidados. Vamos orar? Feche seus olhos. Celebre agora em silêncio. Diga a Deus, que oportunidade formidável. Fale para o Senhor, que oportunidade de ouro. Diga para Deus que o reino de Deus é um reino de riquezas, onde Ele derrama na nossa vida através da vida de outros. Isso é tão lindo, ó Deus querido. Nós queremos celebrar essa noite. Recebe a nossa gratidão, porque o Senhor capacita seus filhos com dons e talentos, e o Senhor reparte. Na matemática do Senhor, cada vez que alguém dá, recebe ainda mais e não fica com menos. Então queremos celebrar o que o Senhor vai derramar aqui em nossas vidas, que derramaremos na vida das crianças, adolescentes, jovens e adultos. Queremos celebrar a vida da Elaine, ó Deus, que veio para derramar sobre nós aquilo que o Senhor tem capacitado todos os dias, para que ela possa crescer, se aperfeiçoar profissionalmente, para abençoar vidas. Deus, nessa noite queremos dizer que tudo o que vamos aprender, queremos que o Senhor nos mova a praticarmos, a mudarmos o nosso olhar, e tenhamos não só o olhar correto para as pessoas, mas as ações segundo o seu coração. Então estamos aqui para sermos preparados pelo Senhor, para aprendermos e avançarmos. Em nome de Jesus, te entregamos essa noite. Amém? Então eu vou chamar a nossa palestrante de hoje, e vocês podem soltar o vídeo de apresentação. Ela é diretora da Escola CIA da Música e coordenadora ABA, atendimento especializado para crianças e adolescentes com TEA. Atualmente supervisora de diversas clínicas e supervisionada pelo Instituto Abacari, bacharel em musicoterapia, especialista em análise do comportamento aplicada com foco no autismo. Recebam com alegria Elaine Tafarel. Que alegria! Olha que estamos aqui diante de um banquete, né? Elô, vem aqui para você entregar aqui a lembrança da Elaine. Uma lembrancinha de toda a equipe. Esse aqui. Uma lembrancinha para você, em nome de todos aqui. Deus abençoe a sua vida. No final, nós vamos sortear aqui 3 livros. Nós vamos sortear Eu Sou Uma Voz, que é um livro que fala como ensinar para a criança a se proteger do abuso e da violência infantil. Depois nós vamos sortear o livro da pastora Aline, da Igreja Atitude, Inclusão na Igreja de Crianças com Deficiências e Transtornos. Então aguarde até o final, que você pode ser um sorteado, um sorteio patrocinado. Você guarda ali com você? Pela nossa livraria Bookstore. Então, Deus abençoe a sua vida. Você tenha... gente, eu vou avisar, anota aí, 10 de maio. Deixa eu ver se eu falei a data certa, porque é a segunda parte, né? A gente não faz a coisa pela metade. Já está a volta dela marcada aqui, a continuação dessa noite, dia 10 de maio. Fala, oba! A gente não pode desperdiçar, né? A gente quer aproveitar bastante. Então, Deus abençoe a sua vida. Vamos lá. Você me ajuda a puxar mesmo? Um pouquinho mais para cá. Boa noite a todos. Vou puxar a mesinha um pouquinho para cá, para ficar mais para cá, que no centro eu não gosto de ficar. Tá bom. Obrigada, Oswaldo. Oswaldo faz parte da minha equipe, Edmeia, Sara, né? A gente tem alguns atendentes terapêuticos lá na nossa clínica. Deixa eu me apresentar. Então,
ali o vídeo, nossa, ficou bonito aquele vídeo, né? Nossa, eu me senti famosa. Né? Mas eu já estou nesse ramo há mais de 20 anos, 25 anos, e é um prazer estar podendo trocar com vocês experiências, um pouquinho da minha experiência, né, que eu quero que acrescente, né, na vida de cada um de vocês, dos pais, dos familiares, de quem está aqui na igreja, né, a igreja como um todo. Eu conversei com a pastora Claudinha e ela veio até mim falando, olha, a gente gostaria de fazer a inclusão das crianças na igreja, as crianças, né, com necessidades especiais, de uma maneira mais assertiva, né? E para isso, a gente precisa seguir um certo caminho, né? Porque quando a gente fala em inclusão, a inclusão é muito mais do que só pegar as crianças e colocar numa sala e falar assim, aqui a gente faz inclusão, né? Porque a inclusão, cada criança tem a sua necessidade particular. E a gente precisa estudar sobre esse assunto para que a gente consiga fazer de uma maneira intensiva e bem ampla essa inclusão. E quando a gente pensa assim, mas inclusão não é lá na escola, porque agora, né, as escolas fazem a inclusão. Não, a inclusão é em todos os lugares. Eu tive a oportunidade de participar de um curso em Curitiba, ali junto com a igreja PIB, o pessoal lá da igreja, e a gente deu um curso para mais de 2.500 pessoas, onde eles puderam também, né, verificar todo esse estudo e de que maneira fariam essa inclusão de maneira efetiva. Por quê? Quando a gente pensa em autismo, muito vem na nossa cabeça, a gente vai distribuir os fones na entrada e a gente vai deixar alguém preparado lá na salinha para cuidar deles. Mas, na verdade, o fone na entrada vai servir para alguma das crianças, mas não todas, né? Então, não são todas as crianças que vão precisar daquele fone. Então, o fone é uma alternativa, mas nós precisamos estudar muito mais outras alternativas. E para falar realmente que a gente está fazendo a inclusão, a gente precisa respeitar as diferenças e a capacidade e descobrir o que aquela criança sabe fazer, como ela consegue fazer e nós nos adaptarmos na maneira da gente ensinar. Porque é isso que a gente faz na inclusão. Não são as crianças que vão se adaptar no nosso meio. É nós que vamos nos adaptar a essa criança. É como uma criança típica. A gente está lá para ensinar da melhor maneira possível, da maneira que ela consegue aprender. E aqui na igreja, o que a gente vai querer? Ensinar a palavra de Deus para essa criança. Vai ensinar a palavra de Deus para essa criança da maneira que ela consiga sentir a mesma coisa que as outras crianças também estão sentindo, que é o que a gente prega aqui na igreja, o amor. Então, esse amor, a gente vai fazer essas crianças também sentirem da maneira delas. E também dar a oportunidade para os pais, para os familiares, em também participar das programações da igreja. Eu trabalho há muitos anos e eu acompanho a luta de muitos pais. Porque ter uma criança dentro de qualquer um dos transtornos que eu vou citar hoje aqui, não é fácil, né? Não, muitos romantizam, não, porque todo autista é super inteligente, nossa, tem altas habilidades, e não é bem assim, né? Então, a gente precisa apoiar esses pais para eles se sentirem inclusos também na igreja e estarem no coração deles satisfeitos e confiantes em deixar o seu filho lá na nossa Nova Kids, né? Porque ele sabe que as pessoas que estão lá têm um olhar, estão preparados, aquela criança está segura lá, né? Então, esse é o objetivo final aí de todo esse, né, esse contexto. E hoje, claro que eu tenho pouquíssimo tempo para falar, eu falei sobre autismo, só sobre autismo,
durante 2 dias seguidos, né? E eu só tenho 1h20. Então, eu vou dar uma pincelada em cima de algumas coisas. E hoje eu vou falar mais sobre o diagnóstico, porque é bem importante todo mundo que está na igreja aprender sobre os transtornos de maneira científica. Por quê? No Google, nas pesquisas, que a gente vai lá no Google, o que é autismo? Tem muita notícia errada, né? Não só autismo, outros transtornos também. Então, a gente precisa ter uma fonte de confiança que a gente possa seguir e realmente entender o que é. Por que a gente precisa entender essa parte teórica, que vocês vão ver que é um pouquinho, né, chatinha, né, a parte teórica, mas na próxima vez eu vou fazer a parte mais prática também. Mas a gente precisa entender, porque a hora que acontece alguma coisa, algum comportamento inadequado da criança, você tem um olhar e você olha e fala assim, ó, aconteceu tal coisa. É isso que a gente precisa fazer. Que isso é o mais difícil, tá? Ter esse olhar e realmente fazer diferença para a criança, tá bom? Primeiro, deixa eu ver se eu vou acertar aqui esse passador. Ó, acertei. Ah, tá. Acho que está abertinho ali. Isso, obrigada. Esse aqui eu vou pular, que isso aqui vocês já viram. Não vim aqui para falar do meu currículo, né? Vim aqui para passar um pouquinho de conhecimento para vocês. Então, antes da gente iniciar sobre os transtornos, primeiro a gente, quando fala em criança, e agora eu estou falando de criança atípica, a gente precisa ter um mínimo de conhecimento sobre os marcos do desenvolvimento, tá? Por que a gente precisa? Porque alguns comportamentos que aparecem nas crianças, alguns comportamentos que a gente acha inadequado, se aparecerem, por exemplo, numa criança de 2 anos, está dentro do marco do desenvolvimento, era esperado para acontecer, né? Mas se aquele mesmo comportamento que aquela criança de 2 anos apresenta continuar lá com 5 anos, né, a gente tem que acender um alerta ali. Olha, alguma coisa está de errado com essa criança. Nós, como comunidade, a gente precisa ter esse olhar, porque, olha, quem mais realmente vê que a criança tem alguma dificuldade, algum problema, é na escola, muitas vezes, tá? Principalmente com pais de primeira viagem, né, que acham, não, ele está com atraso de fala, mas eu fui no pediatra, o pediatra disse que é o tempo dele, daqui a pouco ele vai desenvolver, né? Então é bem perigoso isso. E nós, como igreja também, e nós em todos os lugares, né? Você vai olhar e você vai, lá naquele marco do desenvolvimento, essa criança está um pouco atrasada. Por isso que é importante a gente realmente saber um pouquinho do marco do desenvolvimento. Aqui eu coloquei para vocês, todo mundo já sabe sobre isso, né? Que a criança, o cérebro da criança até 5 anos é uma esponjinha. Se vocês verem a imagem de uma ressonância, quando você está dando estímulo para uma criança, é até bonito de ver, né? Porque as conexões lá, as sinapses vão fazendo, e a criança vai formando, né? Muito conhecimento. Então, até os 5 anos, as sinapses são feitas rápido e muitas ao mesmo tempo. Depois dos 5 anos, continua, né? A gente continua ficando inteligente, mas reparam que vai ficando um pouco mais lento, né? Porque as sinapses vão ficando mais lentas também. A gente sempre fala assim que é como aprender inglês. Se você for aprender inglês com 2, 3, 4, vira quase a tua língua materna. Agora, vai aprender inglês com 45. É um pouco difícil, né? Então, assim, não é à toa. É um funcionamento lá do nosso cérebro, né? Tá bom? Então, é um período muito crucial no desenvolvimento infantil, até os 5 anos. 80% a 90% do cérebro, né, desenvolve aí nessa primeira fase. Ele desenvolve muitas habilidades cognitivas, sociais, emocionais e de linguagem.
Aqui eu coloquei para vocês, depois, de alguma maneira, eu vou tentar passar esse material para vocês, tá? Depois eu verifico como fazer isso. Aqui a gente tem os marcos do desenvolvimento infantil, que podem ser divididos em 4 categorias: socioemocional, linguagem, cognitivo e motor, como eu citei no slide anterior. Socioemocional é a capacidade da criança expressar as emoções de uma maneira eficaz, seguir regras, instruções, né? Então, a gente está falando da parte socioemocional. Linguagem, a capacidade de absorver e aprender a usar uma linguagem. 3, cognitivo, a capacidade de pensar, aprender, resolver problemas. E a 4, motor, capacidade de aprender habilidades motoras, grossas, finas, sentar, engatinhar, pegar lápis, né? Então, assim, cada fase da criança tem uma especificidade, tá? Eu acho que o próximo aqui é aquele PDF com os marcos do desenvolvimento. Você consegue passar para mim? Isso. Esse material aqui, eu acho bem interessante todos terem, né? Quem está no Kids, Nova Kids, todo mundo que está, os adolescentes que estão ajudando. Por quê? Quando você olha, é uma maneira bem simples, tá? Isso aqui foi feito nos Estados Unidos, depois foi traduzido e validado para o Brasil. E aqui, o que eles fazem? O que a maioria dos bebês faz nessa idade? De uma maneira bem simples. Ela começa com 2 meses, depois vai indo. Então, olha lá, as quatro linhas ali que a criança faz. No social emocional, na linguagem, cognitivo e no movimento. Então, nesse material que eu tenho aqui, vai de 2 meses até 5 anos. Então, eu vou lá na Nova Kids, e eu vou numa salinha, e eu vou servir lá na salinha de 3 anos. Então, lá de 3 anos, roda lá para mim. Vamos lá no 3 anos. Vocês viram que tem de mês em mês? Pode passar. Vamos chegar lá no 3 anos, que tem bastante crianças de 3 anos. Aí, né? Então, o que eu vou olhar lá? Eu vou servir lá na salinha de 3 anos. Então, eu vou dar uma olhadinha. O que as crianças costumam fazer quando tem 3 anos? Aí vai lá olhar, ó, social, imita adultos e amigos. Ótimo, ela está na fase de imitação, então a gente pode fazer um monte de musiquinha para ela começar a imitar a gente, né? Ela vai ter essa capacidade. Mostra afeto por os amigos. Lá, no 1 aninho, ela não mostrava afeto por amigos. Não está escrito isso lá. Aonde que ela mostra? Com 3 anos. Né? E o que a gente faz? A gente dá uma forçada na amizade, né? A gente pega a criança de 1 ano, abraça o amigo, abraça, daí ele vai lá e dá uma mordida. É a fase do desenvolvimento, né? Mas daí alguns olham e falam assim, nossa, que criança mal educada. Gente, não deu tempo ainda, tem 1 ano, não deu tempo de educar, né? Então, assim, são fases do desenvolvimento. A parte da linguagem, olha lá, segue instruções de 2 ou 3 passos. O que é isso? Então, eu sei que a minha criança vai seguir instruções de 2 a 3 passos. Então, eu vou falar para ela assim, Joãozinho, pega o copo para mim que está ali do lado e põe em cima da mesa. Parei por aí. Não, mas daí o que o professor faz normalmente? Joãozinho, pega ali o copo, coloca aqui em cima da mesa, depois vai ali e pega o amiguinho e leva a agenda dele lá no... A criança já se perdeu. Ela não sabe mais o que é para fazer, né? E vira aquela confusão e aquela criança começa a não se sentir bem no lugar que ela está. Então, a gente precisa desenvolver toda esse nosso olhar para as crianças típicas. E também, quando tiver esse material, é bem legal, porque aí ali, ó, haja cedo, converse com o pediatra do seu filho, que esse é para os pais, tá? Olha lá. O que acontece? Se a criança cai muito, se ela não consegue manusear brinquedos, então ele já vai dando uma dica. E você fica atento. Olha, a nossa criança lá de 3 anos não está conseguindo seguir mais ou menos esses critérios ali. Quando eu falo assim, ó, isso aqui
é uma criança de 3 anos. Não significa que toda criança fez 3 anos, ela tem que fazer tudo isso. Não, ela tem um tempo, cada criança tem o seu tempo, mas cada criança tem o seu tempo dentro de um limite, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado também. Então, o que é para fazer com 3 anos, ela está lá com 5, não fez, alguma coisa está de errado, tá? Então, ela não tem esse tempo tão longo assim. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Então, esse material, de alguma maneira, quem tiver interesse, a gente vai ofertar para vocês também, tá? Pode voltar para os slides, por favor. Muito bem. Quando a gente fala em crianças especiais, né? Nós vamos incluir lá na escola, incluir lá na igreja. A gente ouve, acho que todo mundo já ouviu falar sobre autismo, né? Levanta a mão. Quem já ouviu falar sobre autismo? Todo mundo, né? Porque hoje em dia, de uns anos para cá, isso está muito exacerbado, tá? Muito tem se pesquisado por que aumentou a incidência do TEA, né? E isso é uma questão mundial, não é aqui no Brasil, não é lá nos Estados Unidos, é mundial, né? Então, tem várias pesquisas nesse setor, porém, uma pesquisa, o que mais modificou foi por causa da classificação do autismo, que eu já vou explicar para vocês, tá bom? Então, transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? Então, é lá na cabecinha, tá? E o início é precoce, caracterizado por prejuízo na comunicação, na interação social, associada a comportamentos restritos, repetitivos, estereotipados, alterações sensoriais, geralmente acompanhado por atrasos naqueles marcos do desenvolvimento que a gente estava falando lá. Normalmente, né, tem um atraso. Há um universo de possibilidades aí. Então, nem todas as crianças terão tudo isso que eu estou falando, né? E cada criança é diferente uma da outra, tá? Eu já atendi nem sei quantas crianças dentro do espectro do autismo. E cada uma dessas crianças era diferente. E aí que está o difícil de trabalhar com eles, né? Então, a gente estuda o tempo todo. Eu estou formada há mais de 20 anos e todo ano eu estou estudando uma coisa diferente. Porque as pesquisas vêm e a ciência é assim. Ela não é estática, né? Ela vai estudando, eles vão criando recursos e a gente vai aprendendo. Então, a gente sempre tem que estar nos atualizando sobre o assunto, tá? E pesquisando também. Então, como eu falei para vocês, o autismo, ele é comportamental, o diagnóstico é comportamental. Então, não adianta eu olhar para a criança e levar lá no médico e pedir para ele fazer um exame de sangue ou um exame de imagem para ver se minha criança tem transtorno do espectro do autismo. Ele é comportamental. Por isso que é difícil de fazer o diagnóstico. O médico precisa ser experiente, as pessoas precisam ser experientes. Qualquer profissional pode fazer o diagnóstico. Ele pode ajudar a completar o diagnóstico, mas quem vai dar o laudo só pode ser o médico, tá? O neurologista. O que acontece muito comum é nós, terapeutas, fazermos os testes, né? Então, assim, tipo o ADLS-2, né, que tem uma formação completa, que é a escala do autismo, ABLS, VIB-MAP, são escalas e avaliações dentro do espectro do autismo. E a gente manda aquelas avaliações para o neuro, na hora que os pais vão fazer a consulta. Aí facilita, né? Facilita para o neuro já dar uma olhadinha no teste, e aí ele fecha o diagnóstico. E
E o diagnóstico, ele é baseado nesse livrão aí, que é o DSM-5, que é um manual de diagnóstico de doenças psiquiátricas, tá? Essa é a última versão. Eu estou trazendo isso para vocês porque mudou a maneira que a gente classifica o autismo. Então, muitas coisas que a gente falava do autismo, a gente não usa mais o termo. E eu acho isso muito importante. Quando a gente está fazendo a inclusão, a gente precisa ser assertivo naquilo que a gente está falando. Tá? Então, a gente precisa dar uma olhadinha aqui no DSM, que é onde a gente consegue fechar o diagnóstico, utilizado pelos médicos, o DSM. Tá? Então, tem 3 condições, isso aqui é bem importante a gente estar bem atento. Por quê? Muitas vezes a gente vê algumas características até na gente. É bem comum. Nossa, você pensa, nossa, será? Então, a gente vê algumas características. Eu acho que 100% da população, a hora que começar a ler, vai conseguir se encaixar em alguma coisinha. É igual o compêndio de psiquiatria. Se você abrir, eu acho que eu me encaixo em umas 8, 9. Se você começa a ler. Né? Então, assim, só que tem alguns critérios que a gente precisa estar atento para realmente saber se é ou se não é. Tá? Então, a gente não pode falar assim, eu acho que aquela criança é autista. Você não acha nada. Né? Você não acha nada. Eu acho que aquela criança tem alguma coisa que não está dentro do esperado. Mas ela precisa fechar dentro de algumas coisas. Não é, a criança não vai lá porque ela não olha, por exemplo, ela só não olha ao ser chamado. Muita gente pensa, né, a criança não olha ao ser chamado, então é autista. Isso é apenas uma característica. A criança pode não te olhar porque ela não escuta, ela pode não te olhar porque ela não quer, né? Ela tem uma outra comorbidade. Então, assim, isso não significa que ela tem autismo. Então, são 2 critérios que a gente precisa visualizar. O critério A, que ela precisa ter déficit persistente em comunicação e interação social. E precisa ter essas 3 características dentro desse critério. Se não tiver as 3 características, não vai fechar o quadro. Tá? Então, qual que é a primeira característica? Déficit na reciprocidade socioemocional. Tá? Então, ela não se relaciona com a outra pessoa. Tem que tomar cuidado, porque se eu for pegar isso daqui e olhar uma criança de 1 ano, eu vou falar que ela tem déficit na reciprocidade socioemocional. Tá? Então, tem que cuidar. Bebês é mais difícil o diagnóstico. Prejuízo na linguagem verbal, não verbal ou na integração entre elas. A linguagem como um todo, a linguagem é gesto, a linguagem é apontar, né? A linguagem é chamar, a hora que você chama a criança vem. Né? Então, essa linguagem não verbal. E também o atraso na linguagem verbal. Iniciação e manutenção de relações de amizade e intimidade com os outros. Isso a gente vai perceber um pouquinho mais tarde. Né? Então, vamos pensar aqui. A gente precisa desses 3 critérios dentro do A. E dentro do critério B, que são interesses e comportamentos fixos e restritos, tem que ter pelo menos 2 desse daqui. Tá? Então, tem que ter ou estereotipias vocais ou motora. Estereotipias são movimentos, tá? Que a criança faz de diversas maneiras. Pode ser balanço, pode ser na mãozinha, pode ser no olhinho. Eu tenho criança que mexe nos cílios, né? Então, são algumas vocais também, tá? Adesão inflexível a temas ou objetos é bem comum. Só gosta de dinossauro, só gosta de dinossauro, só gosta de dinossauro. As crianças são repetitivas, elas ficam um período gostando de uma coisa só, mas aquilo se torna fixo, atrapalha a rotina da criança. Ela não consegue se desapegar daquilo. Alterações sensoriais, hiperreatividade ou qualquer alteração sensorial. Aqui a gente
estímulo sonoro, barulho, né? Então, o que acontece aqui, ó? Eu preciso ter duas dessas coisas. Essa alteração sensorial, que é com barulho, problema com barulho, com som, é uma porcentagem pequena dentro do autismo que tem essa sensibilidade, tá? Mas existe sim essa sensibilidade também, mas não em todos. Então, a gente precisa decorar isso. A gente tem 2 critérios. Lá no critério A, aqui no critério A, eu preciso ter esses 3. Ali no critério B, eu preciso ter pelo menos 2. E tem mais uma coisa. Tem que ter acontecido essas características na primeira infância, ser clinicamente significativo e não pode ser explicado por outro atraso do desenvolvimento. Claro, a gente vai ter que fazer uma pesquisa lá, tá? Para ver se ele não entra dentro de uma deficiência intelectual, de outra comorbidade que não é o autismo, tá? Mas isso, a gente, só para vocês terem uma noção, que eu não vou aprofundar sobre isso, porque a gente vai fazer um treinamento também, né? Esse diagnóstico é só para vocês terem uma noção, tá? Do que é o autismo e as outras condições que eu vou explicar para vocês. Então, quando eu falo assim, ó, tem que acontecer na primeira infância. Daí muita gente pergunta para mim assim, ué, mas eu descobri só quando eu era adulto. Porque tem muito diagnóstico tardio. Mas existem várias possibilidades de você ter descoberto, né, só quando adulto. Porque antes as pessoas sabiam menos sobre o assunto, né? Mas quando você vai fazer uma pesquisa de vida, você descobre que a tua característica já era lá da infância, tá? Então precisa ser lá na infância, porque se aconteceu só quando você era adulto, pode ser um outro tipo de transtorno, um outro tipo de doença psiquiátrica, uma outra coisa que não é o autismo, tá? Então nem tudo é autismo. Precisa ter esses 3 critérios aqui contemplados. Eu vou colocar um videozinho aqui para vocês de uma criancinha e eu queria que vocês só observassem. Esse vídeo tá lá no YouTube, tá? Então não tem direitos de imagem, até não trouxe, né? As nossas crianças lá que a gente atende pelo direito de imagem, tá? Mas eu trouxe um videozinho para vocês observarem, quando tiver, é rapidinho o videozinho, algumas características dessa criança que é pequenininha, que está dentro do espectro do autismo. Consegue passar? A estereotipia, né? A mãozinha. Fixação nos objetos. Balançar o corpo. Movimento em círculos. Uma busca sensorial. E o olhar fixo. Aí, como comorbidade veio. Então, vocês viram que algumas características, algumas crianças pequenas apresentam. Vão brincar lá no balanço e balança a cabecinha, né? Mas aquilo tem que atrapalhar significativamente a vida dela para entrar dentro das características do autismo. E o que aconteceu? Quando ela estava com 15 meses, ela não entendia aquilo que a gente falava com ela, tá? Então, os pais chamavam, ela não conseguia entender, né? Eles davam comandos, ela não conseguia compreender e não tinha palavras. Pode acontecer também da criança ter
adquirir as primeiras palavras com 1 ano e pouquinho, 2 aninhos. Ela está falando e, de repente, para a fala e o desenvolvimento regride. Pode acontecer também, tá? A gente chama de autismo regressivo, né? Que tem as podas neurais e acontece a poda neural da criança e ela perde aquilo que ela tinha ainda como habilidade, tá? Então, às vezes, a gente escuta alguns mitos assim, a minha criança foi lá fazer uma cirurgia e voltou da cirurgia autista. Se perdeu na floresta, voltou e estava autista. Tá? Então, tem várias coisas assim. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? E cuidar realmente com aquilo que tem comprovação científica. Tá? Claro que nem tudo a ciência explica. A gente sabe que nem tudo a ciência explica, mas a gente precisa, né, ter um direcionamento para não sair fazendo loucura. A gente tem casos, que fazem coisas absurdas para a criança com autismo, para que a criança fale, para de dar vacina porque foi a vacina que deu autismo, aí a criança começa a ter outras doenças. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, tá, com aquilo que a gente está aprendendo, onde a gente está aprendendo, porque o nosso objetivo é que a gente desenvolva mais plenamente a nossa criança, né? Então, quando a gente está lá na nossa sala e a gente observa uma criança que está tendo esse tipo de comportamento e os pais não nos falaram nada, né? A gente vai se reportar ao nosso líder aqui da igreja e falar, olha, eu estou observando alguma coisa diferente. E o líder que já está mais capacitado vai poder chamar essa mãe e nós vamos auxiliar, né? Porque é isso que a gente pretende aqui na igreja, auxiliar as pessoas, né? E incluir elas aqui na nossa igreja. Tem algumas igrejas já fazendo esse movimento, né? É bem bonito. Inclusive tem até o culto azul, né? Então é bem interessante. E os pais ficam assim numa gratidão imensa, porque muitos pais não conseguem sair com as suas crianças. Tá? Eles não podem ir num restaurante. Eu estou falando de um nível de TEA mais, né? Então, a criança, ela não consegue desfraldar, por exemplo. Ela está com 7 anos e está usando a fralda. Ela já não sai mais com aquela criança nos lugares e não deixa com outras pessoas, porque as outras pessoas não vão saber cuidar dela. Então, ela vive 24 horas por aquela criança. Então, a gente precisa também auxiliar, né, esses pais e dar um refrigério para esses pais, para eles também poderem estar renovando as forças, né, renovando a sua fé, renovando as suas energias aqui, enquanto seus filhos estão sendo cuidados. Então, é muito importante todos vocês estarem aqui aprendendo um pouquinho mais sobre. Vamos continuar um pouquinho aqui. Eu me empolgo, começo a falar, daqui a pouco não dá tempo mais, né? Estou de olho. Aqui é muito importante. Quando eu falei para vocês que aumentou o número de autistas, né? Do transtorno do espectro do autismo, aumentou porque mudou o critério diagnóstico. O DSM-4 tratava, por exemplo, síndrome de Asperger, era um autismo leve lá. E aí entrava o autismo. E agora, o síndrome de Asperger é considerado aqui, ó, nível 1 de TEA, tá? E a gente fala o que aqui? Não existe também mais leve, moderado e grave. Também não existe. Por que eles estão fazendo isso? Como eu expliquei para vocês, a ciência, ela sempre está evoluindo. E eles foram pesquisando e verificando tantas coisas específicas em cada criança que eles precisaram dividir um pouco diferente para auxiliar o médico a fazer o diagnóstico, porque estava muito difícil. Eles não conseguiam fazer diagnóstico, tá? Pediatra, pode esquecer, pediatra não conseguia fazer. E quando chegava no neuropediatra, a criança já estava com 5, 6 anos. A gente já perdeu toda aquela capacidade de aprendizado, né? Hoje a gente recebe bebês de 1 ano,
com possível diagnóstico. E esse é um outro ponto. A gente vai esperar fechar um diagnóstico para a gente começar uma intervenção? Não. Se a gente percebeu que já tem o atraso em alguma área, a gente já começa a estimular. Aí, depois a gente consegue fechar ou não esse diagnóstico, mas a gente já estimula de entrada já, né, para não perder tempo. Porque quanto mais cedo e mais intensivo a terapia, o desenvolvimento é muito melhor. Não existe cura do autismo, pode fazer 40 horas, a gente tem criança que faz 20 horas semanais, 40 horas semanais, e não existe cura, mas existe uma melhora, uma evolução. Então, agora a gente fala sobre níveis do TEA. A gente tem nível 1 de suporte, que são crianças que precisam de menos intervenções terapêuticas. Mas o nível 1 de suporte não significa que é um nível leve. Tá? Ele é um nível de suporte, ele não precisa tanto suporte, mas não é um trabalho fácil. Eu já vou explicar para vocês por quê. Então, só a característica do nível 1. A gente conhece um monte de nível 1, só que eles não sabem que são TEA. Agora prestem atenção. Pouco ou nenhum prejuízo na fala. Interação. Tem desafios mais sutis na comunicação, ou seja, ele fala, tá? Avidez. Avidez é atividade de vida diária. Mais autonomia para as tarefas do dia a dia. Ele não tem problema em fazer as tarefas do dia a dia. Não tem problema de comer sozinho, não tem esses problemas. Aprendizado, pouca dificuldade ou nenhuma dificuldade. Expressão emocional, expressa melhor o seu desconforto porque ele tem a linguagem verbal, então ele consegue expressar. Expressão emocional, estereotipias, presença sutil de estereotipia e hiperfoco. Então, é uma presença sutil, você não vai ver o balanço, você não vai ver nenhum tipo de estereotipia, você não vai ver ele andando, batendo na barriguinha, né? Não vai ver ele girando, então é menos suporte. Porém, esse nível 1 de suporte, conforme a criança vai crescendo e chega lá na adolescência, porque eles crescem, né? Então, a gente também tem os adolescentes dentro do espectro e a gente tem muito problema com depressão e suicídio. Não é tão divulgado, porque não pode divulgar o número de suicídio, mas é muito frequente, porque eles percebem a dificuldade que eles estão tendo no social. O grupo dele lá na escola, sabe como que é lá na escola, né? Aqueles grupinhos de adolescente vêm para cá, e ele sempre está isolado, porque ele não consegue fazer essa interação, ele tem dificuldade, né? E aí acontece a depressão e o suicídio. Então, o nível 1 de TEA precisa de menos intervenções, mas precisa de acompanhamento. E aí, o nível 2 de suporte é um pouquinho mais de suporte para fazer as atividades. A fala tem prejuízos mais significativos na linguagem, na comunicação. Muitas vezes precisa usar o que a gente chama de PECs, que é umas figurinhas que a gente faz a troca para a criança se comunicar. Pode ser usado também comunicação alternativa, através de tablet, de outros programas, porque a gente precisa dar voz para aquela criança. Interação mais limitada, como eu comentei com vocês, pode depender de recursos visuais. Conversação, já tem uma conversação mais reduzida, mais atípica. Apresenta mais crises e desregulações. E a expressão emocional tem mais apego a rituais. Então, ela gosta daquele jeito, daquela maneira, e tem que ser daquele jeito. Isso é muito importante a gente saber, que quando a gente recebe uma criança nível 2 de TEA, a mãe vai falar para a gente assim, ele tem o diagnóstico de TEA nível 2. Aí você dá uma pesquisadinha lá, ele é um pouco rígido cognitivamente. Então, chegou no primeiro dia lá de aula,
lá na salinha, chegou lá na salinha, ele sentou naquele lugar e colocou a bolsinha dele, qualquer coisa naquele lugar. Deixa lá. Vou dar uma dica. Deixa lá. Tá? A mãe já avisou que ele é nível 2 de TEA. Daí assim, vamos levantar, vamos trocar de lugar. Não, não vamos trocar de lugar. Vamos deixar ele lá no lugar. Por quê? Onde a gente vai trabalhar essa rigidez cognitiva? Lá em terapia. Não vamos trabalhar a rigidez cognitiva lá na sala da igreja. E nem na escola a gente vai mediando de uma maneira diferente também. Porque a gente não quer que ele chegue lá na desregulação e na crise. Porque se chegar na desregulação e na crise, é mais difícil de regular. Né? Então, a gente já tem que ter um outro treinamento para a gente poder saber como fazer a criança se autorregular. No nível 2. E pode ter também uma deficiência intelectual, dificuldade na aprendizagem. Né? Então, a gente tem que observar essas características. E agora, a maioria, não sei se é só lá na nossa clínica que tem, mas a maioria é o nível 3, tá? O nível 3 de suporte. Então, a gente tem na cabeça, quando a gente... Você já viu aquela série do Good Doctor lá, que ele é super inteligente, e outras séries que, nossa, né, aquela inteligência vem, nossa, um autista super inteligente. Gente, é 2, 3% da população dentro do espectro que tem essa inteligência, tá? A maioria, 70%, 80%, está em nível 2 e 3. Então, quando a gente vai falar assim, nós vamos incluir as crianças dentro do espectro do autista na igreja, a gente tem que estar preparado para receber quais crianças? Essas crianças aqui. Tá? A gente vai receber nível 1, 2? Vai, mas a gente vai receber muito dessa nível 3, tá? Porque é a maior quantidade. É 1 em cada 36 crianças estão dentro do espectro do autismo. É uma pesquisa lá dos Estados Unidos, porque aqui no Brasil não tem ainda um número pesquisado. Então, o que acontece aqui no nível 3 de suporte? Precisa de supervisão constante para as tarefas do dia a dia. Tá? Essa criança não vai conseguir, vai lá beber água, está com sede? Vai lá e enche a garrafinha. Isso vai ter que ser treinado com ela. Então, lá em terapia, a gente vai treinar. Quando a gente estiver aqui, a gente vai falar assim, tua criança é nível 3, ok. O que ele sabe fazer? O que ele consegue fazer sozinho? A gente vai ter que perguntar para a mãe. Não tem como adivinhar. Por quê? A gente tem que cuidar para a gente... Ele tem muita rigidez mental. Então, a gente vai ter crises mais intensas. E aqui a gente está falando de crianças que podem ser autolesivas, podem machucar as outras pessoas e podem se machucar. Tá? Então, aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que quando a gente fala inclusão, a gente tem que colocar junto a nossa capacitação. Tá? Porque aí a gente vai... Meu Deus, o que eu faço? A criança saiu correndo, está se batendo, está batendo a cabeça no chão, que é comum, tá? Está se mordendo, o que eu vou fazer? Essas são as cenas do próximo capítulo. Porque pode acontecer, mas o que a gente vai querer? Que ela não chegue nessa crise, porque daí é mais difícil. Então, a gente tem todo um contexto para a gente mexer, para que aquilo não aconteça naquela 1h30 que a criança vai ficar lá na salinha. Tá? Então, a gente não fala mais leve, moderado e grave, tá? Nível 1, 2 e 3 de suporte. Também tem o diagnóstico através aqui do CID-11, mas eu gosto mais eu acho mais fácil explicar o DSM-5, porque esse CID-11, ele vai dividindo em muitos critérios. Então, por exemplo, transtorno do espectro do autismo, com deficiência, sem comorbidade, sem deficiência intelectual, com fala presente. É um monte de item. E daí eu acho que não é o caso aqui, que a gente precisa ter um panorama mais geral, tá? Muito bem. Finalizando, então, a fala sobre o autismo. Nossa, fui corrido, gente.
Tem tanta coisa para falar do autismo, mas de uma maneira geral, só para vocês terem uma ideia do diagnóstico, para a gente não cair no erro, né? No erro de olhar para uma criança, meu Deus, que criança mal educada. Ah, ela não fala, então não vai dar para participar. Ah, ela não consegue escrever? Ah, então não vai poder ficar aqui. Ela não sabe pintar a historinha? Ela não consegue sentar aqui, cantar musiquinha, nem repetir? Não vai dar, vai ter que ficar com a mamãe. Né? Então, a gente precisa ter esse olhar aí sobre as crianças dentro do espectro do autismo. As minhas crianças, todas elas estão em escola regular. Tá? A gente tem essas crianças dentro de escola regular, com as devidas adaptações. Elas não estão em escolas especiais. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre outra população que tem bastante, inclusive bastante adultos também. Eu escolhi falar dessas condições que são mais relevantes no nosso dia a dia. Existem muitas outras, mas a gente recebe mais crianças e adolescentes dentro desses transtornos. Então, veja que TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, tá? 1 em cada 20. Gente, é bastante, né? Bastante. E é o seguinte, às vezes a gente faz o diagnóstico de TDAH e depois descobre que era uma comorbidade do autismo, que era uma comorbidade da síndrome de Down. Tá? Então, assim, é por isso que fica tão amplo, 1 a cada 20 crianças, tá? Mas o TDAH não significa que é aquela criança, nossa, aquela criança muito agitada. Eu acho que ela tem TDAH. Como eu falei, a gente não acha nada, né? Então, a gente tem que olhar lá. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Também é um transtorno neurológico, tá? E o início também tem que ser na infância, antes dos 12 anos, tá? E os sintomas devem aparecer em diferentes ambientes e trazer prejuízo no dia a dia. Então, não adianta a criança ser agitada só lá em casa. Só em casa ela é agitada. Sobe, desce, pula, corre. Na escola não apresenta nenhum desse comportamento. Na igreja não apresenta nenhum desse comportamento. Tá? Ele tem que apresentar em diversos lugares. E isso é muito importante a gente saber, porque é um diagnóstico bem difícil de fazer. Ele tem que ter prejuízo no dia a dia. Prejuízo na aprendizagem, nas amizades, então é muito frequente. As características principais do TDAH. Aqui é interessante, porque o TDAH, quando a gente fala, pode ter as 3 coisas juntas, ele pode ser hiperativo, ter muita agitação, ele pode ser impulsivo, não consegue esperar, e ele pode ser desatento. Mas ele também pode apresentar só as 2, hiperatividade e impulsividade, e não apresenta desatenção. O que acontece? Se a criança apresenta só desatenção, que a gente chama de TDAH, apresentação desatento, antes era conhecido como déficit de atenção, né? Mas o termo correto é TDAH, apresentação desatento. Essa criança vai ter problemas na escola de aprendizagem, porque ele é muito desatento. Então, o que é uma criança desatenta? Você dá um recado para a criança não transmite para o pai, ela esquece material, ela esquece de fazer tarefa, ela esquece que o amiguinho convidou para o aniversário. Então, ela tem uma série de coisas que vai contribuindo para aquela desatenção. E ela pode ter muitas comorbidades, porque ela vai ficando para trás na sala. Agora, tem criança que é hiperativa e impulsiva, que vai bem na escola. Tá? Por quê? Porque ela não é desatenta. Então, ela é agitada, ela é impulsiva, mas ela não é desatenta. Então, é um mito falar que toda criança que tem TDAH não vai bem na escola. Vai bem na escola.
Só que você pode ter as três características principais juntas. E aí, como eu comentei com vocês, quando a criança é muito desatenta e começa a ter muito prejuízo na escola, muito prejuízo social, o que vai acontecer? Pode vir comorbidades, e isso é bem comum. Hoje mesmo eu estava acompanhando um pré-adolescente, 11 anos, na escola, né? E ele está com a crise de ansiedade, ele está com transtorno opositor desafiador, né? Ele tá com uma comorbidade que veio lá do TDAH, porque era desatento, tá? Pode também vir, junto com o TDAH, transtorno de humor e depressão, tique, problemas de desenvolvimento, tiques motores, né? Tudo pode ser a comorbidade lá do TDAH. Então, é muito sério. Então, quando a gente está com uma criança, que a gente está observando que a criança está tendo muito prejuízo, não, é assim mesmo, é que ele é menino, porque a maioria é menino, tá? É incrível assim, que a maioria do TDAH é menino e do desatento, a maioria também é menina. É menina, tá? Então, a gente precisa prestar muita atenção. Por quê? Normalmente vai ter que entrar com medicamento, tá? Vai ter que entrar com algum medicamento para a gente conseguir estabilizar aquela criança para que não tenha, junto com a terapia, né, junto com toda a terapia familiar, para que não ocorra essas comorbidades. Porque quando instala essas comorbidades, fica muito mais difícil de trabalhar. E quando a gente fala assim, nossa, mas por que aquela criança está em TDAH? Mas por que ela é tão agitada? A base do TDAH está na disfunção executiva, que a gente chama, tá? O que é uma função executiva? Quem é de escola, quem é professor... Aliás, esqueci de perguntar. Eu estou falando aqui e não perguntei para vocês. Quem aqui é familiar de uma criança que está dentro de algum desses transtornos? Levanta a mão. Professor? Curiosos? Pessoal do Nova Kids que vai trabalhar? Que legal. Então, uma diversidade, né? Que bom, os pais aqui são muito bem-vindos, né? Eu sei que o que eu estou falando aqui para vocês, às vezes, também não é nenhuma novidade, mas é bom a gente sempre relembrar, né? Relembrar aquilo que se passou, aquilo que você já fez pelo seu filho e que já está melhor, né? Porque a gente não é a criança nasce ou, né, na infância apresenta qualquer coisa e quando o pai recebe um diagnóstico, é como se caísse um balde de água fria, tipo, para onde que eu vou? E aí a primeira coisa que os pais fazem é dar uma olhadinha no Google, deixa eu ver o que era, deixa eu ver o que é isso aqui, né? Vou dar uma olhadinha para ver o que é. E depois a gente, né? Eu vejo que o pai consegue começar a centralizar e aí consegue fazer o desenvolvimento da criança, tudo. Por isso que é bem importante todos nós conhecermos aquilo que precisa ser feito com essas crianças, né? Para a gente poder auxiliar também esses familiares. E eu tenho certeza que os pais que estão aqui também vão auxiliar demais, né? Demais toda a igreja quanto a isso, né? Porque se a gente não tem a família junto, nós terapeutas, a gente não é capaz de dizer nada. Não adianta levar a criança lá na terapia, deixar ela na terapia e entregar a criança e falar assim, tá, tchau, até amanhã. Não, porque eles passam muito mais tempo aonde? Lá na casa, né? Então precisa ser uma coisa em conjunto. Então, o TDAH tem como base a disfunção executiva. O que é função executiva? Função relacionada com a regulação das nossas emoções, comportamentos e capacidade de aprendizado. Ou seja, as coisas mais importantes, né? A base
do TDAH está aqui. Então, essas funções de regulação da nossa emoção, do nosso comportamento e da nossa capacidade de aprendizado ficam comprometidas. São várias funções executivas, mas eu trouxe as principais aqui para vocês, porque não ia dar tempo, e os principais são aqui, ó. Vocês vão pensar numa criança aí que tem TDAH, ela não consegue ter controle inibitório, ou seja, ela não consegue parar. Tipo, eu não posso pular aqui, eu não posso pular aqui. Mas ela não consegue. Então, você tem que ficar... É uma criança que tem que ficar segurando o tempo todo. Senão, ela corre, ela pula. Ela corre, ela pula. Ela sobe, ela desce. Tá? Ela não tem controle inibitório. Então, ela não sabe a minha vez, a sua vez. Num jogo, ela não consegue fazer o jogo. Né? Ela não sabe esperar a vez da outra criança. Então, tudo isso a gente precisa ajudar a desenvolver. Tá? Memória de trabalho. Ela precisa escutar a professora e escrever aquilo que a professora está falando, porém, caiu uma borracha ali do lado. Mas eu preciso continuar escrevendo aqui. E lembrar o que a professora falou para mim lá de ontem, para eu continuar aqui. Então, veja, esse processo está em dificuldade para a criança. E a flexibilidade cognitiva. Essa flexibilidade cognitiva é presente em muitas crianças, com TDAH, com autismo, né? Ela sabe fazer daquela maneira. Se mudar um pouco, ela não consegue mais fazer. Ela não consegue. Ela não tem uma flexibilidade. Ela quer fazer só daquela maneira. Né? Então, eu tenho um caso de uma pessoa que ela só toma banho se o registro do chuveiro tiver no meio, na mesma parede no meio. E essa pessoa foi viajar, um adulto, e era em outro país, não tinha esse costume, e o registro estava na outra parede. O chuveiro era aqui e o registro aqui. 5 dias sem tomar banho. Não, por quê? Não tem flexibilidade. Tinha que estar ali. Então, assim, isso é uma coisa boba, né? Mas existem muitas outras coisas que não conseguem ter essa flexibilidade, tá? Bom, isso daqui também está sendo muito comentado, muito falado, porque a gente tem muitas crianças que, vamos dizer assim, entre aspas, muito teimosas, muito difícil. E daí a gente olha e fala assim, essa criança aí tem TOD, transtorno opositor desafiador ou desafiante. Tem TOD, só pode, porque é super difícil, ela fica batendo de frente aqui comigo toda hora. Eu falo A, ela quer B, eu falo C, ela quer D. Então, ela tem transtorno opositor. A gente tem que cuidar também sobre isso, tá? Por quê? A gente tem que cuidar se não é um adolescente, né? Que o adolescente gosta de um embatezinho. Então, a gente tem que cuidar com algumas coisas. Então, assim, ó, padrão de comportamento. A gente tem alguns critérios. E tudo tem critério para diagnóstico. Então, não é do nada que a gente vai falar, eu acho que essa criança tem. A gente tem que olhar lá no critério. Padrão de comportamento negativista, desafiador, desobediente e hostil com figuras de autoridade. E esses sinais devem aparecer por pelo menos 6 meses, durante os quais deve aparecer 4 ou mais dessas características que estão aqui. Então, se a criança tiver uma dessa característica, não fecha o quadro de TOD. Ela precisa ter pelo menos 4 dessas características aqui, tá? Frequentemente perde a paciência, discute com adultos, desafia ou se recusa ativamente a obedecer às regras dos adultos, perturba as pessoas de forma deliberada, erros são sempre dos outros, suscetível a ressentimento, enraivecimento, rancoroso e vingativo. Gente, TOD é muito sério, tá? Muito sério. A gente tem alguns casos e é perigoso. Por quê? O que colocou lá? Rancoroso e vingativo.
tá? Então, assim, eu contrariei, isso acontece principalmente em casa. A gente tem casos de TOD em escola. Um caso, a gente precisou retirar da escola, porque se o amigo contrariasse ele, tipo, colocou a cadeira aqui, não quero sentar nessa cadeira. Mas ele sentava todo dia naquela cadeira, mas ele não queria, ele queria sentar na outra cadeira. E o amigo sentou na cadeira dele. Ele pegou um lápis, uma pontinha e na mão do amigo. Né? Então, são coisas perigosas. Então, a gente tem que ficar muito atento. Se a criança tem TOD, apareceu lá na nossa salinha lá da igreja. O diagnóstico dele é de TOD. Atenção. Né? A gente precisa ficar atento para que não aconteça nada dentro da nossa salinha, tá? E ele perturba as pessoas assim de forma... É o tempo todo. Ele está sentado, ele está falando. O professor está lá, você está conversando com o marido, ele está no meio, ele está falando e contrariando. Tá? Então, isso é o transtorno opositor desafiador. Lá o critério A, então precisa ter. E aqui o critério B. A perturbação do comportamento causa prejuízo clinicamente significativo no funcionamento social, acadêmico, como eu comentei com vocês. Então, fica uma criança bem difícil de socializar. Tá? Então, não é uma criança teimosa. Uma criança teimosa, ela não tem problema de socialização. Ela teima, mas ela brinca com o amigo, né? Então, ela tem essas condutas diferentes do transtorno opositor. Os comportamentos não ocorrem somente durante o curso de um transtorno, porque pode acontecer um transtorno psicótico, transtorno de humor. E outra coisa, a gente tem que olhar se a criança não teve algum trauma. Porque, às vezes, a criança se comporta daquela maneira devido a algum trauma, né? Por perda de algum dos pais, alguma coisa que aconteceu com ela, algum abuso, alguma coisa. Quando a criança muda o comportamento, a gente tem que ficar muito atento, tá? E não pode estar satisfeito os critérios de transtorno de conduta, que é um outro transtorno que eu não vou entrar aqui, né? Porque também a gente tem transtorno de personalidade antissocial. E é como eu falei para vocês, é um compêndio de psiquiatria, né? Mas quando a gente fala em inclusão, a gente está nos organizando para receber essas crianças, receber esses adolescentes da maneira que eles são. A gente vai respeitar aquela diferença dele e nós vamos nos organizar para que a gente consiga, da melhor maneira, atender aquela criança e aquela família no nosso ambiente, que a gente está falando aqui do ambiente da igreja, né? Então, a igreja, o objetivo não é fazer a terapia com a criança na igreja, mas incluir ela mesmo lá na salinha. E é tão bonito de ver, né? Quando as crianças estão e quanto elas desenvolvem, porque elas sentem que são bem aceitas. Elas sentem que quem está com ela gosta dela, sabe lidar com ela, entende ela. E isso faz com que a criança melhore, porque ela está vendo que está sendo aceita naquele ambiente, né? Então, a gente sabe que se a gente estiver se sentindo bem no lugar, tudo aquilo que é feito naquele lugar fica no nosso coração, fica na nossa cabeça e a gente só cresce, e a gente só melhora, porque se você olhar para uma criança e só colocar os pontos negativos dela, ela só vai entender que ela não consegue fazer as coisas. Mas todas as crianças, todos os adolescentes, mesmo dentro do transtorno de conduta, mesmo dentro do TOD, mesmo dentro do TEA, TDAH, têm as suas potencialidades. E a gente está aqui para descobrir elas, né? Vão ser os servidores aqui da igreja também, né? Tem muito autista, nível 2 e 1, que tem o hiperfoco na Bíblia e pregam maravilhosamente bem, porque eles seguem literalmente a Bíblia.
Então, eles não fazem inferências, né? A gente fala inferências. Ele segue aquilo que está escrito. Então, ele não faz interpretação. É aquilo e acabou. E não vem discutindo. Você não consegue discutir com ele, não. Tá? Você vai dar a tua opinião sobre aquela passagem da Bíblia, esquece. É daquele jeito e acabou. Né? Então, a gente vai formar também muitas crianças e pessoas que vão também colaborar com a maneira deles no reino de Deus. E aí, eu juro que é a última, gente, dá tempo, rapidinho, eu vou correr. A síndrome de Down. Todo mundo já conhece a síndrome de Down? Sim? Sim. Fofo, gente, fofo, fofo, fofo. Tá? Eles são assim. É um problema genético, né? Genético, como está ali, ó, causa mais comum de DI. A causa mais comum de deficiência intelectual está dentro da síndrome de Down, tá? Só que varia muito de criança para criança também, esse grau, né? O grau de fenótipo de variabilidade, o alto grau da variabilidade do fenótipo é a marca do quadro do síndrome de Down. Então, todo mundo sabe ali que a gente sempre, quando tem o dia da síndrome de Down, a gente fala que é o cromossomo do amor, né? Tem um cromossomo a mais, o cromossomo do amor. Normalmente, eles são carinhosos, porém, são teimosos. Eles têm uma personalidade. Olha, de todos que eu atendi, todos eles tinham uma personalidade forte. E a gente tem que ter aquele manejo para lidar com eles, mas eles são muito amorosos. A maioria deles. Olha, nesses 20 anos eu nunca peguei um síndrome de Down que tivesse um comportamento agressivo, opositor. Quando é pequeno, sim, que eles são contrariados, bate, belisca, morde, mas como desenvolvimento normal das crianças. Mas eles sempre são muito carinhosos. Inclusive, a gente tem um grupo de adolescentes adultos, já, né? Porque faz tempo que eu estou nessa área, eles cresceram e são adultos. E eles namoram, fazem festa, entendeu? Inclusive, eles trocam de namorada, assim, não gosto mais dela porque o meu amigo começou a gostar dela, agora, então eu vou gostar da outra. Tá tudo bem. Daí, se um está namorando, todos eles querem namorar, porque eles querem ir na festa e dançar. Né? Então, é bem, bem bonitinho de se ver. Mas, claro, tem as suas dificuldades, né? Precisam, sim, de terapia desde o começo para desenvolver as suas capacidades também, tá? Para inserir eles dentro da igreja, para inserir eles nos outros ambientes, é um pouco mais fácil do que uma criança que tem o transtorno opositor ou o TEA nível 3, né? Mas a gente também precisa conhecer a condição de cada criança, porque cada um também é diferente um do outro, tá? Como criança típica, né? Existe uma criança igual a outra? Não existe. Mesma coisa nas crianças neurotípicas. Também não existe uma igual a outra. Eles têm só uma condição igual, que é o nome do transtorno. Mas a característica é diferente. Tem os tipos de trissomia. Nem todo síndrome de Down é igual. Inclusive, tem bebês que demoram para ter o diagnóstico, porque não fizeram o exame antes, e daí nasceu e não percebem que e daqui a pouco descobre que era. Tá? Mas 95% dos casos é a trissomia simples ou verdadeira, que lá naqueles cromossomos que eu mostrei para vocês, vou voltar aqui, né? Vocês viram que a gente tem 23 pares de cromossomo, e aí o que aconteceu lá no 21? Triplicou. Trissomia de translocação, não vou entrar em detalhes que não dá tempo, e trissomia tipo mosaico, que são pouquíssimos casos. Eu tenho 2 crianças mosaicismo, e então são poucas características físicas, mas são síndrome de Down. Tá? As características, tônus muscular baixo, eles são ótimos bailarinos, vão para frente, vão para trás, abre toda a perna, gira, são tudo molinho, ótimos bailarinos.
olhinhos inclinados para cima, a face um pouquinho achatada, orelha pequena, um pouquinho mais baixa que habitual. Tem uma prega única na palma da mão, uma só. A gente tem duas, né? Quando nasce. Pescoço curto, com um excesso de dobras, separação entre os primeiros e segundos dedos do pé, que a gente chama de abertura de sandália, curva do dedinho da mão, o dedinho um pouquinho mais curvadinho. Desenvolvimento geral da criança com Down pode ser muito variado, como eu falei para vocês, tá? Toda criança tem a sua característica. Pode ter dificuldade em expressar seus desejos, alguns com uma deficiência intelectual um pouco mais severa, não desenvolvem a linguagem falada. A gente também tem que utilizar recursos daí, tá? De comunicação alternativa. E as fases do desenvolvimento motor normalmente também são um pouquinho atrasadas. Então, a gente com certeza vai receber nossas crianças com Down e perceber que ela não consegue cumprir o marco do desenvolvimento que eu falei para vocês lá no comecinho, tá? Então, a gente vai ter que adaptar um material, vai ter que adaptar alguma coisa para ela estar inserida naquela salinha também. Tem mais dificuldade de segurar o lápis, amarrar, abotoar. E pronto, consegui! Eu já estava... Gente, então assim, para finalizar, eu comecei a acelerar porque eu vi que a hora estava correndo. E eu sei que é muita coisa, muito assunto, mas eu quero agradecer, né, por ter essa oportunidade de estar trocando aqui, né, com o pessoal da igreja, uma coisa que eu vivo no dia a dia, senti no meu coração. Um dia eu estava sentada ali no culto, lembra, né? Eu estava sentada ali no culto, e daí a Claudinha aqui na frente, e um negócio me incomodando. Daí eu falei para o meu marido assim, espera só um pouquinho que eu vou ali falar com a Claudinha. Aí eu vim e falei, Claudinha, você quer que eu ajude a falar alguma coisa ali sobre as crianças especiais? E cá estou. Espero que eu tenha colaborado um pouquinho, né, sobre esse assunto. E tem cenas do próximo capítulo, então, logo. Obrigada, gente, pela atenção de vocês. Dia 10, gente, dia 10 ela vai estar aqui. E eu creio que em muitas outras oportunidades, e aquilo que é de Deus, eu falei para Elo é um mover de Deus, porque não é aqui na nossa igreja, são em várias igrejas, porque é Deus que comanda esse mover na terra, não é? Não é um privilégio nosso, mas é um mover no coração das pessoas. Deus está chamando para que a gente se prepare. É um amor intencional e, como disse a Elaine, com capacitação. No domingo que a Elaine chegou aqui e falou comigo, eu sempre olhava para ela e sabia que ela era um poço, né, de conhecimento, sabedoria, competência nessa área. E eu pensava, Deus, quando será que vai ser esse dia? E eu lembro que quando ela falou, nós tínhamos feito o segundo encontro, ou ia acontecer o segundo ou terceiro encontro com alguns profissionais que poderiam nos ajudar nisso. E eu estava pensando, eu vou chamar a Elaine, mas Deus chamou antes de mim. E é assim que Deus faz. E eu estava ali secando minhas lágrimas. E seca a lágrima e ali falei, meu Deus, né? Que estou chorando aqui de emoção. Uma emoção porque Deus nos confia as crianças, mas Ele nos envia as riquezas para que a gente tenha uma capacitação. Então, quem é grato a Deus faz assim. Obrigada, Senhor. Vamos aqui, ela foge da luz, né? E eu não gosto de escuro, eu gosto vou para a luz. Eu fico catando a luz. Gente, põe luz. Acho que é porque eu sou meio ceguinha. Mas eu quero orar agora, junto com ela. Daqui a pouco a Elô vai dar um recado aqui. Mas quem já está doido aí para estar chegando dia 10? Quem vai trazer alguém junto dia 10 para aprender? Ah, isso aí, gente. Eu quero orar aqui. Vamos ficar em pé. E vamos aqui juntas, né? Nós vamos estar orando pelos professores nessa cidade.
Porque quando a gente conversava, eu fui lá na Cia da Música, que é a escola que a Elaine faz o trabalho com a equipe dela, né? Edmeia, Osvaldo, Sara e tantos outros lá. Lá naquela escola, a gente chegou à conclusão, né, que é o amor. O amor, capacitação sem amor, ela é farelo, ela se dissolve. Mas o amor com capacitação, ele é, assim, indestrutível, ele vai longe, né? Então, que haja nessa cidade não só a capacitação, mas o amor de Deus seja derramado. Que cada um aqui que representa a educação, não só dentro da igreja, a educação bíblica, mas fora, nas escolas. E também nós queremos orar pelas famílias. Porque quem aqui tem um familiar que ela já perguntou e se sentiu assim, bem cuidado hoje, sentiu grato a Deus por esse momento? Faz assim, olha só, por mais que os pais, os familiares aprendam, mas um momento como esse é tão rico. Então nós queremos orar aqui. Orar para que o amor do Senhor transborde e seja aquilo que move o nosso coração. Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, queremos agradecer a vida da Elaine, queremos agradecer o chamado que o Senhor colocou no coração dela, porque vir se oferecer para ter mais trabalho é um mover do Senhor nos corações. Então nós celebramos aquilo que temos recebido das mãos dela nesse final de dia, de tarde. Ó Deus, aquilo que tanto custou para ela aprender, ela está derramando aqui de graça sobre nós, porque o amor do Senhor se moveu no coração. E nós queremos celebrar a vida dela, da escola, da equipe que ela cuida nessa cidade. Todo o trabalho que foi feito até hoje, e sabemos que a Tua presença reina naquele lugar e faz a diferença, porque é um conhecimento cheio do Teu amor derramado. E agora queremos orar, Deus, por cada família aqui representada. Deus, podemos não ter essas crianças dentro da nossa casa, na nossa família, mas nós queremos ter olhares para crianças, adolescentes e adultos com necessidades especiais diferentes, seja o nome que for, mas que precisam do Teu amor e do nosso amor demonstrado. Pai, nos dá sensibilidade. Nós estamos dizendo que tudo começa com o olhar. Então queremos dizer hoje, nos dá esse olhar de honra, Senhor. Vem na minha cabeça essas vagas de estacionamento. São tão poucas vagas para atender essas famílias que jamais a gente se aproveite dessas vagas. Ó Deus, que jamais os nossos olhos se fechem por aqueles que estão numa situação que nós devemos servir e não passarmos à frente e sermos servidos primeiro. Deus, nos dá amor para recebermos essas famílias para um café, para uma palavra, para uma oração. Nos dá esse amor e tolerância quando recebermos essas famílias no culto com essas crianças que correm para lá e para cá e às vezes são tidas como mal educadas. Ó Deus, nós queremos sim ter um coração constrangido pelo Teu amor. Nós oramos aqui por aqueles da área da educação. Ó Deus, aonde eles pisarem, nós já temos tido testemunho de professores que têm feito a diferença nas escolas porque carregam a glória da Sua presença. Pai, em nome de Jesus, que cada um possa tocar vidas, porque aonde o Teu amor se apresenta, a transformação. Então nós oramos agora para que haja transformações nos lares, na Tua igreja, nas escolas dessa cidade, que quando sairmos daqui, ó Deus, um exército faça a diferença. Ó Pai, nós falamos tanto em amor, mas não queremos só falar, queremos viver esse amor, queremos olhares de amor, atitudes de amor, movidas pela sabedoria do céu. Obrigada pela Elaine, multiplica, Deus, o conhecimento dela. Obrigada, Deus, pela família que ela representa do Senhor na terra. E obrigado, ó Deus, pela diferença que o Senhor faz naquilo que ela coloca a mão, seja com ela, com seu esposo, com seus filhos, ó Deus, como já tem sido até agora, e que aquilo que ela tem construído, Pai, continue e perpetue por muitas gerações. Nessa noite nós honramos, celebramos e agradecemos a vida dela aqui entre nós. Obrigada por cada um que o Senhor trouxe para o ministério infantil, para o ministério de adolescentes, de jovens, de adultos,
porque a nossa vida é para te servir. E sem amor, Deus, nós apenas nos enganamos. Então, nos enche, renova o nosso amor no mover do Teu Espírito e que todo conhecimento possa vir a ser demonstrado com um coração amoroso e rendido a Ti, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Então, diga glória a Deus. E agora diga obrigada, Elaine. Uhul. Vamos lá, gente, vamos juntos. Elô tem um recado. Vem, Elô. Deus abençoe. Ai, gente, tem um sorteio. Dá o recado enquanto que eu sorteio. Cadê o presente? Tá. Primeiro, eu quero dar um livro. Pega aquela sacolinha, tá em algum lugar. Quase que eu fico com os presentes tudo ali da Bookstore para sortear. Isso. Eu quero dar um livro para quem veio de mais longe. Hoje, quem veio de mais longe? Quem veio de outra cidade? Da onde? Não entendi. Vera Cruz do Oeste. Vera Cruz, alguém veio mais longe que de Vera Cruz? Então corre você mesmo, pode vir. Isso. Como você ficou sabendo? A Jéssica e o Robinho, cadê a Jéssica e o Robinho? Eles não estão aqui, mas você está. Olha só como a gente pode servir. Olha como a gente pode ser esse instrumento. Qual é o seu nome? Jefferson, esse nome é lindo, porque é o nome do meu marido, sabe? E você vai ganhar esse livro aqui da pastora Aline, da Igreja Atitude, Inclusão na Igreja de Crianças. Seu filho é autista? Deus abençoe, que você possa ser movido pela sabedoria do céu para fazer a diferença na vida do seu filho, de todos os amigos do seu filho e aonde o Senhor te colocar, para a honra e glória dele. Amém, Jefferson? Deus abençoe. Agora, eu quero também dar um livro para quem veio, para quem convidou um monte de gente para estar aqui hoje, e você vai olhar em volta e vai ver um monte de convidado. Cadê? Tem alguém que convidou alguém? Não tem ninguém que convidou? Então, tem? Fala, Jefferson. Já que ninguém fala, você fala. E o Gia todo veio? Não, né? Mas tem que estar aqui, né? Assim não vale. Eu quero alguém que está na escola. E lá na sua escola tem uma turma que tem várias crianças. E você precisa da sabedoria de Deus para estar trabalhando com essas crianças. Quem você está apontando, Davi? Vem, Vanilda. Vanilda levantou a mão ali. Você está apontando quem para eu olhar daqui? Você quer que eu dê para quem? Para sua mãe? Para sua mãe, é isso? Ariane, ele está apontando para você, Vanilda. Gente, a Vanilda é diretora de escola. A Vanilda é prof aqui do nosso infantil há muitos anos. E Deus tem confiado crianças nessa cidade para ela fazer a diferença. Vanilda, continua, que você e sua família têm um chamado. Ariane, vem aqui, que quem tem um filho desse, meu Deus... Olha, ele está prestando atenção. O Davi, ele está quase indo para o Connect. Ele cresceu aqui na igreja, ele prestou atenção e ele viu a importância da mãe dele receber. E o livro que você vai ganhar é da Márcia Mardegan, acabou de ser lançado. Diz: Sou uma voz, como proteger a criança do abuso, da violência sexual, emocional. Então, que seja uma bênção. E você é uma intercessora, então que o Senhor te leve a interceder por essas crianças, pela cura do Senhor na vida delas. Você que não foi sorteado, tem ali na Bookstore. Deus abençoe vocês, gente. Falta um recado da Elô. Pessoal, um recado bem rápido. Se você precisa de um certificado para essa palestra e para a próxima, que vai ser dia 10 de maio, você vem aqui no final, que eu vou anotar o seu nome, e nós vamos providenciar esse certificado em colaboração com a Elaine e a igreja. Tá bom? Então, vem aqui na frente, no final, que eu vou pegar o seu nome completo para a gente poder providenciar e te entregar um certificado de hora para você poder entregar, enfim. Tá bom? Deus abençoe.